Você já imaginou como que é viver com milhões observando cada passo seu, cada olhar, o que você faz, o que você come, o que você veste, até mesmo o modo como você respira? Meu Deus, deve ser muito estressante, não é verdade? O estresse, ele já traz consigo mesmo bastante coisas ruins, né? Então imagina você, além do estresse, você ter essa super exposição. E hoje eu queria falar um pouquinho aqui sobre a participação do Justin Bieber no Festival Coachella 2025. Eu nem sei se é assim que fala, Coachella. É... Fato é que ele apareceu nesse festival e gerou um burburinho imenso, eu tenho visto aí na internet. Então eu resolvi gravar um novo vídeo sobre isso de novo, sobre saúde mental e a questão dos famosos, né? Imagina, tudo virou pauta na participação dele, né? Eu, eu só quero bem dizer que existe, por trás de um famoso, existe um ser humano. Por trás de um cantor, de uma pessoa que está super exposta, existe também um ser humano. E muitas das vezes essa super exposição não revela de fato quem é aquela pessoa, quem é essa pessoa que aparece para nós nas câmeras, não é mesmo? Olha aí, aqui tá aparecendo eu, mas você não tá vendo o que tá por detrás aqui, entende? Então, só para você pensar que às vezes o que se revela aos teus olhos não é de fato o que se mostra, não é aquilo que a pessoa tá vivendo naquele momento. E muitas pessoas estão aí com muita exposição na mídia, e isso é uma pressão muito grande em relação à saúde mental. A fama, muitas das vezes, ela é romantizada, né? Pessoa que é famosa, ser famoso parece automaticamente significado de sucesso, reconhecimento, fortuna, né? Mas o que raramente se discute é o preço que é pago, o custo psicológico de ser famoso, né? Então, assim, celebridades como Justin Bieber, por exemplo, ele cresceu nos holofotes e desde a adolescência ele precisou construir uma identidade diante de milhões de pessoas. E isso não foi dentro de um espaço privado, um espaço seguro, um espaço que ele pudesse crescer e evoluir ao longo do tempo, né? Como acontece com a maioria. Quando a gente fala em saúde mental em contextos como esse, a gente está dizendo que é importante lembrar que todos nós, a gente precisa de um espaço para errar, para aprender, né? Para crescer, né? E mais uma pessoa famosa, ela vive um ambiente em que qualquer oscilação que ela dá, tanto para positivo quanto uma oscilação negativa, ela vai virar notícia, não é verdade? Então, imagina o que é viver com medo, né? Um medo constante de julgamento, um medo constante de sair na primeira página do jornal, o medo constante de virar notícia. É transformar em entretenimento a dor da pessoa. Na psicologia social, a gente fala muito sobre o olhar o outro, sobre o olhar ao outro, né? Então, o quanto que ele é fundamental na nossa construção de identidade, na nossa construção de identidade enquanto psicólogo, né? Você conseguir olhar o outro com profundidade, mas com clareza, né? Então, quando esse olhar ele é distorcido, que é o que acontece, né, com as matérias que saem, com a primeira capa dos jornais, quando ele é distorcido ou exagerado, provoca rupturas internas muito importantes, que vai levar as pessoas a ter depressão, ansiedade, né? Imagina falar uma coisa de você na primeira capa do jornal, falar de você uma coisa que não é verdade. Com as redes sociais, nós nos tornamos, de certa forma, vitrines humanas, né? A gente briga para concorrer, para conseguir a sua audiência. No caso das celebridades,
essa vitrine ela é global. Olha o caso desse nosso exemplo de hoje, a imagem de Justin Bieber com sua esposa, as roupas que ele usa, como que ele agiu, tudo foi interpretado, né, e reinterpretado em tempo real por milhões de pessoas. Vivemos numa cultura de performance constante. A gente precisa estar bem o tempo inteiro, parecer felizes, né? Parecer fortes. E quando alguém como o Justin Bieber, ele aparece diferente, mais introspectivo, menos expansivo, já surgem suposições sobre a saúde mental dele, né? Ou o seu casamento. Isso está dizendo, gente, mais sobre a nossa sociedade do que dele próprio, sabe? Então eu anotei aqui algumas coisinhas para mim não perder no roteiro, né? Que é assim, as redes sociais, ela vai criar um fenômeno da hipervisibilidade. Na psicologia a gente discute essa necessidade de validação, da validação online. Essa validação ela se transforma em um estressor, tá? Mas o que era para ser um espaço de conexão, muitas vezes ele se transforma num ambiente de comparação, tá? Por quê? Pressão estética, com construção de identidades fictícias, não é verdade? A humanização é urgente, pessoal, a gente buscar voltar a humanizar quem está na mídia também, sabe? Por quê? Porque Justin Bieber, ele não é apenas uma marca, ele é um sujeito com história, ele tem vivências, ele tem vulnerabilidades assim como todos nós. Então assim, quantas celebridades, por que eu tô refletindo isso? Porque quando alguém comete um ato contra a sua vida própria, né, eu não vou falar aqui a palavra, essa pessoa, ela é uma perda, não é verdade? Então, quando a gente vê uma figura pública se afastando dos palcos, se expressando, a gente tem um impulso de logo questionar o que está errado. Mas talvez a pergunta mais empática seria, o que ele está tentando preservar algo dentro dele, algo dentro de si. Não, recente teve o exemplo do Whindersson Nunes, né? Então, assim, é uma busca pela preservação pessoal, né, que muitas das vezes ela já está degradada por essa constante exposição, não é verdade? Então a psicologia ela nos ensina que a empatia ela não é apenas se colocar no lugar do outro, mas é reconhecer como um ser total, como um ser que também tem suas dificuldades, suas questões pessoais, não é verdade? Porque quando a gente cria uma imagem de uma celebridade, as pessoas idolatram tanto aquilo que até parece que aquela pessoa não é humana, né? E quando a gente começa a humanizar essas figuras, a gente também começa a se lembrar de olhar para o outro fora da lógica de consumo, né? E sim da escuta e do acolhimento, e sim de olhar para o outro como alguém que precisa desse teu acolhimento, que vai precisar desse teu acolhimento. E no final das contas, nós queremos ser vistos e não julgados, não é verdade? A gente quer ser comprometido e não interpretado o tempo todo, tá? Justin Bieber, ele é só um exemplo, mas ele vai nos ajudar a refletir como que a gente trata o outro, né? E a nós mesmos, nesse mundo onde tudo é imagem, tudo é performance, não é mesmo? Quantas mil visualizações a sua música vai dar, a sua música vai ter, esse seu hit novo, né? E a gente precisa construir uma sociedade onde a saúde mental precisa ser respeitada em qualquer palco que nós estejamos, tá bom? Se quiser, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou desse vídeo. Vou adorar conhecer você, estar mais pertinho de você. E hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de iluminação e tudo mais. Mas um forte abraço. Tchau, tchau.